Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre redes sociais e o público infantil. Por que esse público é tão importante para as plataformas digitais? Fiquem comigo que a gente já volta. Não é de hoje que se discute sobre o uso que crianças e adolescentes fazem de plataformas digitais, em especial das redes sociais. Nos últimos anos surgiram vários estudos falando sobre o impacto psicológico dessas plataformas, o quanto elas viciam, o quanto elas podem impactar no desenvolvimento socioemocional da criança, no desenvolvimento cognitivo, fora todos os escândalos referentes à privacidade, à manipulação, que aí não atingem, obviamente, só as crianças, mas o público como um todo, que surgiram também nos últimos anos. Tudo isso fez com que esse debate sobre como as crianças utilizam essas plataformas e mais, como elas são alvo dessas plataformas, tudo isso fez com que esse debate esquentasse bastante. Numa das últimas lives do Up to Date, inclusive, que eu fiz com o nosso amigo Lucas Xavier, a gente noticiou sobre a audiência pública que esteve lá no Congresso americano, que convocou os CEOs das principais plataformas sociais que operam nos Estados Unidos para esclarecerem, para falarem, para darem o seu depoimento e para se comprometerem com a proteção dos menores de idade dentro dessas plataformas. Então estiveram lá o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, o CEO do TikTok, o CEO do X, o CEO do Snapchat e o CEO do Discord. E por que toda essa discussão? Lá nos Estados Unidos eles estão passando uma nova legislação que é o Kid Safety Act. É uma legislação específica para proteção a crianças e adolescentes dentro de plataformas digitais. Além de tudo que a gente já falou aqui sobre os problemas gerados por essas plataformas, há também uma questão de abuso, de exploração infantil, de exposição a bullying e outras questões que se tornaram muito visíveis na sociedade nos últimos anos, em especial a partir de 2020 com a pandemia. E aí agora os legisladores estão correndo para apertar o cerco em relação a essas plataformas. Aqui mesmo no Brasil, a gente percebe esse efeito. Eu que trabalho em colégio também, além de dar aula em faculdade, a gente vê o quanto as crianças hoje sofrem de depressão, de ansiedade e quão numerosos são os casos de suicídio ou de tentativa de suicídio e de problemas psicológicos de uma forma geral. Então é fato que o quanto o uso intensivo dessas plataformas potencializa uma série de problemas. Agora, por outro lado, se há toda essa discussão em relação à segurança de crianças e adolescentes sobre o que elas estão consumindo e como essas plataformas, por privilegiarem conteúdo cada vez mais extremo, levam as crianças e muitos desavisados também burro-velhos a consumir coisas cada vez mais agressivas, cada vez mais intolerantes. E aí a gente já entraria também em toda a questão de discurso de ódio na web, nas redes sociais, de racismo, xenofobia, misoginia, enfim. Né, os discursos de ódio, de intolerância de uma forma geral, e o quanto as nossas crianças podem estar sendo sugadas para esse tipo de conteúdo justamente pela maneira como o algoritmo é programado para manter a pessoa ali assistindo cada vez mais e mais. Então é todo um debate que nós já tratamos aqui no canal inúmeras vezes em cada uma dessas camadas, pela questão psicológica, pela questão do algoritmo, pela questão de como essas plataformas são programadas para entregar conteúdo. Nada disso é novidade. A grande questão aqui é a gente entender a postura do outro lado, ou seja, das plataformas digitais. Por que elas são tão resistentes a impor mecânicas, a criar mecânicas de controle, a criar restrições, a criar barreiras para que as crianças não acessem determinados conteúdos, para que as crianças tenham uma navegação mais restrita, enfim, por que eles têm essa dificuldade ou essa resistência tão grande em impor determinados limites
que facilmente resolveriam, se não todos, mas boa parte dos problemas. Inclusive, a gente citou no Up to Date, né, que o CEO lá da Meta, o Mark Zuckerberg, ele falou que essa deveria ser uma responsabilidade dos ecossistemas, ou seja, de Android e iOS, o Google e Apple, que deveriam se responsabilizar em restringir o acesso. Que a plataforma não tem nada com isso, ela tem mais é que entregar conteúdo para quem estiver ali e dane-se o resto, dane-se que tipo de consequência ou que tipo de externalidade essas plataformas podem gerar. E para entender o porquê da resistência, a gente tem que entender, na verdade, o principal mercado que está por trás disso, que é o mercado de digital ads, da publicidade digital. E aí uma questão que inclusive surgiu no meu bate-papo lá no Up to Date, na live com o Lucas, mas se esse público não é um público que necessariamente consome, se eu falar de crianças e adolescentes até os 18 anos, possivelmente é um público que não consome, porque não tem dinheiro em mãos para consumir, normalmente não tem o poder de decisão ali sobre as finanças da casa, quando muito pode ser um público influenciador. E é fato que é um público que influencia bastante as famílias e na maneira como essas famílias vão consumir. Mas a grande questão que pode estar por trás dessa resistência não é, de fato, o quanto as crianças influenciam ou não esse consumo, mas sim o quanto o público até os 18 anos gera de volume, de visibilidade e de impressões e de visualizações para todas essas plataformas. Volume esse que é essencial para todas elas, para que elas continuem vendendo anúncios, vendendo espaço publicitário para anunciantes do mundo todo. Eu reuni aqui alguns números que vão mostrar um pouquinho dessa distribuição. Estou levando em consideração aqui as 4 principais redes sociais que a gente tem na atualidade. Falando especificamente do cenário brasileiro, eu estou falando de Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Não vou levar em consideração o Snapchat, Discord e outras redes que podem ter uma penetração em outros cenários, mas aqui no nosso país não tem uma penetração tão grande. E aí procurei fazer um recorte aqui do perfil de público, número de usuários ativos mensais e tempo de uso em cada uma dessas plataformas. Vamos dar uma olhada no que a gente tem. Começando pelo TikTok, vamos lá. A média de público, segundo aqui fontes, como de costume, todos os links estão na descrição do episódio, vocês podem conferir o material original, as análises, os sites de onde eu tirei essas informações, tem números aqui do Statista, do Orbelo, de outros relatórios especializados em redes sociais, enfim, tá tudo aqui disponível na descrição do episódio. Mas vamos lá, TikTok, média de usuários entre 18 e 24 anos, 23,8% dos usuários do TikTok têm entre 18 e 24 anos. Entre 25 e 34 anos, que seriam os classificados como jovens adultos, eu tenho 17,1%, isso aí dá mais ou menos um total de 41%. Estima-se que 25% dos usuários do TikTok estejam abaixo dos 18 anos. Na maioria dessas plataformas, quando você vai fazer a sua inscrição ali, quando você vai criar o seu perfil, você vai informar ali uma determinada faixa etária. E é claro que para fugir de qualquer restrição, as próprias crianças ou usam o perfil dos pais ou criam um perfil e vão indicar ali que tem mais de 18 anos. Portanto, as estimativas indicam que pelo menos 1/4 dos usuários do TikTok são crianças ou adolescentes, estão abaixo dos 18 anos, embora isso nem apareça nos números oficiais, nas análises oficiais, obviamente, porque ninguém informa a idade menor do que 18 anos. Usuários ativos mensais no TikTok, 1 bilhão de pessoas. Então, se eu estou falando de 1 bilhão de pessoas e uma média de 41% entre 18 e 34 anos, eu estou falando de 410 milhões de pessoas ativas no TikTok mensalmente. Se eu pegar só os 25% que, segundo a análise, aí, estariam abaixo dos 18 anos, eu tenho 250 milhões de crianças e adolescentes usando o TikTok mensalmente. Vamos passar aqui pro Instagram.
Segundo números aqui do Estatista, 30% dos usuários estão entre 18 e 24 anos. Outros 30% dos usuários entre 25 e 34 anos. Ou seja, eu tenho aí 60% dos usuários que estão entre jovens e jovens adultos e cai no mesmo problema que o TikTok. As crianças vão botar ali que são maiores de idade para poderem acessar a plataforma. Então, eu não tenho como mensurar exatamente qual é o quantitativo de crianças e adolescentes menores de idade que estão na plataforma. Mas se eu estimar que seja 1 a cada 4 usuários, ou seja, 25%, da mesma forma que a gente encontrou uma estimativa ali para o TikTok, e eu tenho mais ou menos 1,5 bilhão de usuários ativos mensais no Instagram, então a gente pode combinar ali que mais ou menos de 400 a 500 milhões de crianças e adolescentes estão usuárias no Instagram todos os meses. Inclusive, o Brasil, em número de usuários, é o terceiro maior, aqui é o top 3 aqui, de número de usuários ativos no Instagram, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a Índia. Na Índia são aproximadamente 230 milhões de usuários. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 114 milhões de usuários, segundo números aqui. Eu não sei se eu tenho aqui. No TikTok também o Brasil está em terceiro. Estados Unidos é a primeira audiência com 135 milhões de usuários, Indonésia em segundo com 100 milhões e Brasil em terceiro com 73,5 milhões de usuários ativos no TikTok. Vamos olhar agora para o YouTube. Estatísticas de público do YouTube. Público entre 18 e 24 anos, 15,5%. Público entre 25 e 34 anos, 21,3%. Isso aí dá mais ou menos 36% da base do YouTube, que tem aí 1,5 bilhão de usuários mensais ativos. E aí esses 36% dão aí aproximadamente 540 milhões de usuários ativos mensais. E o YouTube ainda tem o YouTube Kids, mas que obviamente as crianças não querem usar, elas vão para o YouTube tradicional, então ou vão usar a conta dos pais ou vão criar uma conta própria e obviamente não vão informar ali que são menores de idade, então elas vão usar uma conta principal e vão figurar ali nesses números, e aí a gente não tem como saber qual é a proporção desse total aqui, que são de fato crianças e adolescentes, todos menores de idade, mas se a gente estimar também que seja um quarto ali, os 25%, a gente cai na mesma proporção ali de Instagram e TikTok. E, por fim, Facebook, que embora seja uma rede que a galera usa menos, está ficando uma rede das pessoas mais velhas, mas ainda tem um percentual de uso altíssimo. E aí, números aqui que eu peguei do Orbelo, público entre 18 e 24 anos no Facebook, 23,2%. Público entre 25 e 34 anos, mais 31%. Então, somando aqui, eu tenho mais ou menos 54,2% dos usuários ativos no Facebook estão entre 18 e 35 anos, e aí jovens e jovens adultos, mas cai no mesmo problema, porque as crianças não vão se identificar ali, vão mentir na idade. Número total de usuários mensais ativos no Facebook, 3,04 bilhões de usuários, a gente vai arredondar aqui para 3 bilhões de usuários. Se eu levar em consideração aí que 54,2% é o público que vai de crianças até os 34, 35 anos, eu tenho aí 1,5 bilhão de pessoas, que aí obviamente não estão só os menores de idade, mas que vão das crianças até os jovens adultos que estão ali consumindo conteúdo no Facebook. Se a gente pegar só os 23% que se declaram entre 18 e 24 anos, porque possivelmente aí eu estou pegando as crianças, são 690 milhões de usuários ativos por mês. Agora vamos olhar para tempo de uso em cada uma dessas plataformas. Média diária, TikTok 95 minutos, YouTube 50 minutos, Instagram 33 minutos. Mas reparem, parece pouco, né? Mas é uma média
diária. Eu peguei, só a título de comparação, eu peguei o meu próprio tempo de uso. Eu que trabalho o dia inteiro, praticamente não uso nenhuma dessas plataformas, e aí vamos dar uma olhada aqui enquanto eu estou consumindo em relação a essa média diária que as análises informam. O meu próprio tempo de uso, 1 hora média diária com aplicativos sociais, sendo que a minha média diária de uso do smartphone é de 3 horas. Ou seja, 1/3 do meu tempo usando o smartphone é em aplicações sociais. Instagram é onde eu mais jogo o meu tempo fora, a média de 51 minutos de uso diário, 14 minutos no YouTube, 6 minutos no LinkedIn e 4 minutos no WhatsApp. E eu considero que uso pouco, assim, se levar em consideração que eu trabalho com isso, o meu uso é bastante reduzido. E também o tempo de uso que está indicado aqui no WhatsApp não é fidedigno, porque na maioria das vezes eu estou com o WhatsApp aberto no notebook e não estou usando o smartphone, mas estou ali trocando mensagens porque eu trabalho o tempo todo falando com as pessoas, portanto eu acabo usando muito mais. Esse tempo de uso aí de 4 minutos do WhatsApp não condiz verdadeiramente com a realidade. Fora isso, a maior parte do meu dia é em reuniões presenciais, virtuais ou em ligações. Seria impossível eu ter uma média de uso maior. Mas por que eu estou comparando a minha média de uso com o tempo de uso dessa média que é aplicada, que é apontada aí como a média de uso geral dessas plataformas? Para deixar claro que uma pessoa que esteja em uma vida economicamente ativa, ou seja, que esteja trabalhando de verdade, não vai ter tempo para ficar consumindo essas plataformas da maneira que as próprias plataformas querem que a coisa funcione. Mas se essa média sobe, e eu acho que esses números aí não condizem com a realidade, porque eu tenho filho em casa aqui e eu sei que ele consome muito mais do que isso, e o Instagram e TikTok ele não tem, mas o YouTube, que é o que ele mais consome, ele fica muito mais de 50 minutos por dia consumindo aquilo ali. Portanto, a média de uso real é muito maior, da parte das crianças e adolescentes é muito maior do que essa média que está apontada aqui. Agora vamos dar uma olhada em quanto esse mercado de digital ads movimentou ao longo do ano. Segundo estimativas aqui, 2023 pode ter tido um recorde com mais de 800 bilhões de dólares em faturamento. As principais plataformas que concentram esse faturamento: Google, Meta, dona de Facebook, Instagram e Threads, a ByteDance, que é a dona do TikTok, o grupo Alibaba e a Amazon, que tem a Twitch, e também por conta do Retail Media, que são os anúncios veiculados dentro do próprio site da Amazon. Tudo bem que a gente tem diversas formas de publicidade digital, mas é claro que o consumo de conteúdo via plataformas sociais certamente é um dos carros-chefe. E aí é que chega a nossa conclusão. Não é preciso ser nenhum gênio da matemática. Se eu descontar a publicidade com foco em busca, retail media e outras variáveis e arredondar para 600 bilhões de faturamento só dentro dessas plataformas sociais, o público infantil, o público jovem e o público jovem adulto, somando praticamente aí 50% dos usuários, fica fácil entender por que, em especial, o público menor de idade é tão importante e por que essas plataformas resistem tanto a impor qualquer restrição para que essa galera consuma conteúdo. É porque eles geram volume. O público infantil, o público jovem, de maneira geral, tem muito mais tempo disponível para consumir conteúdo nessas plataformas. E aí, para que eles possam gerar números e possam gerar volume de impressões, de visualizações para os anunciantes, o público infantil é perfeito. Eu tiro aqui pelo exemplo de casa. Meu filho liga a TV no YouTube e deixa os vídeos rolando, enquanto ele está fazendo outras coisas. Pode estar jogando no celular, pode estar vendo outros vídeos pelo YouTube no celular. E surgem os anúncios mais variados. Raramente surge um anúncio
com foco no público infantil, embora ele esteja consumindo conteúdo claramente destinado ao público infantil. Você pode pensar, mas é a genialidade do algoritmo, porque sabe que tem um adulto supervisionando? Mentira, sabe nada, isso é conversa fiada. Eles estão exibindo aqueles anúncios ali que obviamente não são para crianças, mas associado a conteúdo infantil, porque eles precisam gerar volume, eles precisam gerar número de impressões, número de visualizações, e eles não vão conseguir isso com o público acima dos 40 anos, que é o público, deixa eu ver qual é o percentual desse público aqui no YouTube, é um pouquinho mais que 15%, enquanto os outros públicos juntos fazem aí praticamente mais do que 40% do total. Portanto, fica muito evidente que não é uma questão técnica, é óbvio que se essas plataformas quisessem, elas encontrariam mecânicas para reduzir o acesso do público infantil, certamente não conseguiriam eliminar todo o problema, mas reduziriam bastante o impacto gerado. Mas elas não fazem isso e resistem tanto a qualquer debate, a qualquer discussão sobre isso, fica uma querendo jogar a culpa e a responsabilidade para outra, pelo simples motivo de que esse é um negócio de $500 bilhão. E mantendo o público infantil e o público jovem que fica ali vendo aquilo o dia inteiro, eles geram o volume suficiente para entregar, entre aspas, performance para os anunciantes. Que performance é essa? É óbvio que a gente não tem como descobrir, mas está claro que está longe de ser uma performance verdadeiramente efetiva. Para um anunciante, por exemplo, de serviços financeiros, a efetividade de mostrar um anúncio para o meu filho de 8 anos é 0. E assim ele assiste a anúncios de serviços financeiros, a anúncios de automóveis, a anúncios de viagem, a anúncios de planos odontológicos, a uma série de anúncios que para ele não fazem a menor diferença. E da mesma forma que ele, outras milhões e milhões de crianças no mundo inteiro que usam essas plataformas digitais não podem ter nenhum tipo de restrição, porque se tiver restrição no acesso delas, esse volume de exibição publicitária vai cair consideravelmente, ou pelo menos vai ter que ser melhor direcionado e melhor estudado para que ele seja verdadeiramente efetivo. E aí vai dar mais trabalho, vai custar mais dinheiro, ninguém quer passar por essa via cruz, então dane-se o filho dos outros consumindo porcaria, desde que a gente continue fazendo o máximo de dinheiro possível. Isso explica, minha gente, o porquê dessa dificuldade tão grande das próprias plataformas em criar qualquer tipo de mecânica restritiva para que crianças e adolescentes menores de idade, de uma forma geral, consumam conteúdo dentro dos seus ecossistemas. Eles vão entrar pela discussão ideológica, que é a questão da liberdade de expressão, do free speech, de não sei o quê, que não querem isso, não querem aquilo, mas tudo isso é papo furado. No final das contas, o que está sendo levado em consideração é a dinheirama que eles são capazes de gerar, inclusive, no meu entender, inflando números de visualizações, de impressões, porque em quase todas essas plataformas, o público que dá giro ali, que faz a coisa acontecer, porque não tem nada o que fazer o dia inteiro, portanto pode ficar o dia inteiro pendurado numa Smart TV ou em um celular, é o público infantil e infanto-juvenil. Daí vocês entendem, como eu disse, não precisa ser nenhum gênio da matemática para chegar a essa conta. Os anunciantes só têm a exposição que têm, muitas vezes porque estão com seus anúncios sendo exibidos para um público, entre aspas, desqualificado, que pode até perceber alguma coisa ali, prestar atenção, mas que não vai comprar, na maioria das vezes não vai ser influenciado por aquilo, na maioria das vezes não vai gerar nada. Mas é o desespero do digital ali em fazer números, em criar esse volume para que essa conta feche no final e para que os anunciantes continuem anunciando. Ah, Bruno, você está dizendo então que é uma péssima jogada anunciar em plataformas digitais? Não, os anúncios podem ser muito bem direcionados e muito bem efetivos. Agora, que tem muita gente jogando dinheiro fora, com anúncios sendo exibidos para um público desqualificado, para um público que não vai prestar atenção, não vai consumir, que só vai ter o trabalho ali de pular, e se não pulou é porque não está nem prestando atenção no que está passando na TV ou no celular, então realmente
esse tá jogando dinheiro fora. E agora vocês entendem também o porquê do público infantil ser tão valioso para todas essas plataformas, porque a gente não tem em outras faixas de idade o mesmo nível, o mesmo volume de consumo de conteúdo que as crianças e os adolescentes geram. A gente vai voltar a falar sobre isso em episódios futuros com toda certeza, porque esse é um tema quente. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá!